Olá, graça e paz seja convosco. Quero, através desse vídeo de número 283, leitura bíblica, vídeo de número 283, deixar registrado e compartilhar com você a leitura do capítulo 15 do livro de 1 a Samuel. Vamos de leitura bíblica, ele tem como título: O Senhor rejeita Saul como rei. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castiguei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para destruição tudo o que lhe pertence, ou para destruir tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua como eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei de Amaleque, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe dissera: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul, disse-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. E o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, ou melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios
quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violentei a ordem do Senhor e as instruções que tu me destes. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse, traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse, assim como sua espada deixou mulheres sem filhos, também a sua mãe entre as mulheres ficará sem um filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Aleluia! Leitura então do capítulo 15 do livro de 1 a Samuel. Esse capítulo, capítulo 15 de 1 Samuel centraliza-se na queda definitiva de Saul como rei de Israel. E na máxima bíblica de que a obediência é superior ao sacrifício. Esse capítulo é um divisor de águas na narrativa monárquica de Israel, pois marca a transição da liderança para o futuro do rei Davi. Abaixo, ou seja, vamos agora então ver algumas divisões, né? São aí 35 versículos. Nós podemos então dividi-los em algumas partes. A primeira, que vai do versículo 1 ao versículo 3, que vai falar sobre a missão e a ordem divina. Deus ordena a Saul, por intermédio do profeta Samuel, que destrua completamente os amalequitas, né? Amaleque foi o primeiro povo a atacar Israel após a saída do Egito. A ordem era anátema, uma destruição total que incluía pessoas, animais e bens sem poupar nada. Versículos 7 ao 9, a desobediência parcial de Saul. Saul derrota os amalequitas, mas comete o erro de realizar uma obediência seletiva, né? Poupou o rei, uma desobediência seletiva. Primeiro, ele poupou o rei Agag. Saul capturou o rei amalequita vivo em vez de executá-lo. Poupou os melhores animais. O exército e o rei mantiveram o melhor do gado e dos rebanhos, destruindo apenas o que era vil e desprezível. Versículos 10 ao 23, o confronto com Samuel. Quando confrontado, Saul
tenta justificar suas ações em vez de arrepender genuinamente. Essa era a diferença, uma das diferenças de Saul para Davi. Saul alega que o povo poupou os animais para oferecê-lo em sacrifício ao Senhor. A sentença de Samuel. Samuel profere uma das frases mais famosas da Bíblia. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, né? E do versículos, ou seja, agora, o pecado da rebelião. O profeta compara a rebelião ao pecado de feitiçaria e a obstinação à idolatria. Versículos 24 ao 35, a rejeição final e consequências. Rejeição de Saul. Por ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus rejeita Saul como rei. O reinado rasgado, né? Num gesto simbólico, Saul segura o manto de Samuel e este rasga-se. Samuel declara que Deus rasgou o reino de Israel, de Saul, e o entregará a alguém melhor do que ele, referindo-se ao rei Davi. Algumas lições práticas desse capítulo. Primeiro, obediência integral. Para Deus, obediência parcial é desobediência total. O perigo do orgulho. Saul estava mais preocupado com sua honra perante o povo do que a sua fidelidade a Deus. Responsabilidade na liderança, né? O caráter de um líder é provado pela sua submissão às orientações divinas, especialmente quando essas parecem contrárias aos seus interesses pessoais. Aplicabilidade desse capítulo em nossas vidas, né? As lições de 1 Samuel, capítulo 15, são relevantes para os dias atuais. A desobediência de Saul pode ser vista como um alerta para qualquer cristão hoje, mostrando que Deus valoriza a obediência sincera às suas ordens acima de qualquer ritual ou sacrifício. Como cristãos, devemos nos perguntar: estamos seguindo as instruções de Deus ou apenas criando soluções que achamos aceitáveis? A verdadeira liderança e serviço na vida cristã são determinados pela disposição em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Algumas curiosidades. O nome Amaleque frequentemente simboliza a carne e o pecado na literatura teológica, representando a luta constante que os crentes enfrentam contra suas próprias inclinações pecaminosas. Esse capítulo é frequentemente citado em discussões sobre a natureza do juízo divino e a relação entre Deus e a guerra nos textos bíblicos. A expressão obedecer melhor que sacrificar se tornou um ditado popular entre várias comunidades cristãs e é uma declaração fundamental da essência da adoração aceitável a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A Ebenezer, né, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Muito bom poder compartilhar aí a leitura do capítulo 15 de 1 Samuel com você através desse vídeo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, Deus que vos fala. Pastor Geraldo Magela, te amo em Cristo Jesus.